Fala galera, beleza? Vocês já pararam para pensar como seria estar no topo do mundo? Porque hoje a gente vai dar uma volta de elevador pelos maiores, mais imponentes e surreais arranha-céus já construídos pelo homem. Prepare-se para uma viagem vertiginosa pelas nuvens, onde exploraremos as torres gigantescas que desafiam a gravidade e o impossível. E no final, vou revelar um projeto tão ousado que parece até ficção científica. Então, fique até o fim. E a nossa aventura começa em grande estilo, no meio do deserto, em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. É lá que encontramos o rei dos arranha-céus, o todo-poderoso, o magnânimo Burj Khalifa. Sério, gente, essa belezura tem inacreditáveis 828 metros de altura, divididos em 163 andares. É tão alto que você consegue ver a curvatura da Terra lá de cima. Para vocês terem uma ideia da insanidade que é construir um negócio desses, o Burj Khalifa levou só 6 anos para ficar pronto. Isso mesmo, 6 anos. É menos tempo do que muita gente leva para terminar uma faculdade. E o que será que tem dentro dessa maravilha da engenharia moderna? Basicamente tudo. A gente está falando de apartamentos luxuosos, hotéis 5 estrelas, restaurantes com chefes renomados. E para quem curte uma vista privilegiada, o Burj Khalifa tem um observatório que parece que te coloca para tocar o céu. Imagina só, você lá em cima, admirando a cidade-luz de Dubai, sentindo a brisa do deserto no rosto. E saindo das areias escaldantes de Dubai, a gente pega o nosso tapete mágico virtual e voa até a China, mais precisamente para a cidade de Xangai, onde encontramos outro gigante, a Shanghai Tower. Com seus imponentes 632 metros de altura e 128 andares, essa belezinha é a prova de que os chineses não estão de brincadeira quando o assunto é construção. Mas o que faz da Shanghai Tower tão especial? Bem, além de ser incrivelmente alta, ela tem um design espiralado único que não é só estiloso, mas também super funcional. Essa espiral toda ajuda a reduzir o impacto dos ventos, o que é essencial para um prédio dessa altura. É a engenharia e a natureza trabalhando juntas em perfeita harmonia. E se você acha que já viu de tudo em termos de velocidade, prepare-se para conhecer o elevador mais rápido do mundo. Isso mesmo, ele fica na Shanghai Tower e te leva do térreo ao 128º andar em questão de segundos, a uma velocidade de 20,5 metros por segundo. É mais rápido que muito carro de corrida por aí. Mas a Shanghai Tower não é só altura e velocidade, não. Dentro dela você encontra um verdadeiro mundo de possibilidades. Escritórios futuristas, hotéis de luxo, restaurantes com vista panorâmica e até mesmo um museu dedicado à história da cidade. E o melhor de tudo é que a Shanghai Tower também é um exemplo de sustentabilidade. Ela foi projetada para aproveitar ao máximo a luz natural, reduzir o consumo de energia e ainda conta com um sistema de captação de água da chuva para a irrigação dos jardins. E a nossa viagem pelos céus continua. Agora a gente troca a China pela Arábia Saudita, um país conhecido por sua cultura milenar e por abrigar a maior mesquita do mundo, a Masjid al-Haram. E é bem pertinho dela que encontramos o nosso próximo gigante, o Abraj al-Bait, também conhecido como Torre do Relógio. Com seus imponentes 601 metros de altura, o Abraj al-Bait não é apenas um arranha-céu, mas sim um complexo de edifícios que ocupa uma área gigantesca. É como se fosse uma cidade dentro de outra cidade. E o que mais chama a atenção nesse complexo é, sem dúvida, o relógio gigante que dá nome ao lugar. Gente, esse relógio não é brincadeira, não. Ele é simplesmente o maior relógio de 4 faces do mundo, com 43 metros de diâmetro. É tão grande que dá para ver a hora a mais de 25 quilômetros de distância. Mas o Abraj al-Bait não é só relógio gigante, não. Dentro desse complexo, você encontra de tudo: hotéis luxuosos, apartamentos gigantescos,
um shopping center, restaurantes com culinária do mundo todo e até mesmo uma universidade. É como se fosse um microcosmo da sociedade moderna. E por falar em modernidade, o Abraj Al Bait também é um exemplo de como a tecnologia pode ser usada para preservar as tradições. Durante o Ramadã, por exemplo, o relógio gigante emite um feixe de luz verde que pode ser visto a quilômetros de distância, marcando o início do mês sagrado para os muçulmanos. E do outro lado do mundo, nos Estados Unidos, a gente encontra um arranha-céu que é muito mais do que apenas um prédio alto. O One World Trade Center, também conhecido como Freedom Tower, é um símbolo de força, superação e da capacidade humana de se reerguer após uma tragédia. Erguido no local onde antes ficavam as Torres Gêmeas, destruídas nos ataques terroristas de 11 de setembro de 2001, o One World Trade Center se destaca no skyline de Nova York como um farol de esperança e um lembrete de que o terrorismo jamais vencerá. Com seus 541 metros de altura e 104 andares, o One World Trade Center é o prédio mais alto do hemisfério ocidental, um marco da arquitetura moderna que combina segurança, funcionalidade e um design elegante e imponente. Mas o One World Trade Center não é apenas um prédio bonito, ele também é um exemplo de sustentabilidade. Com sistemas de captação de água da chuva, painéis solares e um sistema de ventilação natural, o prédio foi projetado para minimizar o impacto ambiental. E da América do Norte, a gente atravessa o Pacífico e desembarca na Ásia, mais precisamente em Taiwan, um país conhecido por sua cultura vibrante e por sua busca constante por inovação. E é lá que encontramos o nosso próximo destino, a Taiwan Eco Tower, um exemplo de como a arquitetura pode ser usada para criar um futuro mais verde e sustentável. Localizada no coração de Taipei, a capital de Taiwan, a Taiwan Eco Tower se destaca no horizonte da cidade com seu design futurista e sua fachada coberta por plantas e árvores. É como se um jardim vertical tivesse brotado no meio da selva de concreto. Com seus 300 metros de altura e 70 andares, a Taiwan Eco Tower não é apenas um prédio bonito. Ela foi projetada para ser um oásis verde no meio da cidade. Um exemplo de como podemos integrar a natureza em nossos espaços urbanos. A fachada verde da Taiwan Eco Tower não é apenas estética, ela tem uma função muito importante: ajudar a purificar o ar da cidade, absorvendo o CO2 e liberando o oxigênio. E as inovações não param por aí. A Taiwan Eco Tower também conta com um sistema de captação de água da chuva, painéis solares que geram energia limpa e um sistema de ventilação natural que reduz a necessidade de ar-condicionado. E para fechar a nossa viagem pelos céus com chave de ouro, a gente precisa falar sobre um projeto que é tão ousado, tão futurista, que parece ter saído direto de um filme de ficção científica. Preparem-se para conhecer a Analema Tower, o arranha-céu que desafia a gravidade e os limites da imaginação. Esqueça tudo o que você sabe sobre arranha-céus, porque a Analema Tower não seria presa ao chão como os prédios convencionais. A ideia dos seus criadores é que ela fique literalmente flutuando no ar, suspensa por cabos gigantescos presos a um asteroide em órbita da Terra. Sim, você ouviu direito, um asteroide. A Analema Tower seria o ápice da engenharia espacial, um feito jamais visto na história da humanidade. E se você está pensando que a Analema Tower seria apenas um projeto megalomaníaco, sem nenhuma utilidade prática, se enganou. Os seus criadores imaginam um futuro onde a torre serviria como um centro urbano completo, com residências, escritórios, áreas de lazer e tudo o que uma cidade precisa para funcionar. Imagine só a vista da sua janela. Você poderia admirar a curvatura da Terra, ver o nascer e o pôr do sol várias vezes ao dia e observar as estrelas como nunca antes. E aí, pessoal, gostaram da nossa viagem pelos maiores arranha-céus do mundo?
De Dubai a Nova York, passando por Taiwan e até mesmo pelo espaço, a gente viu que a criatividade humana não tem limites quando o assunto é construir para o alto. E aí, qual desses gigantes você gostaria de visitar? Ou será que já esteve em algum? Deixe seu comentário abaixo, porque eu quero saber sua opinião. E se gostou desse conteúdo, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque temos muitas outras histórias incríveis para contar. Nos vemos no próximo vídeo e lembre-se, o céu nunca é o limite.